Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Hoje, olha, temos um material super interessante. É uma coletânea de crônicas, né? Do livro O Pasquim Teológico, Florescendo da Árvore da Esperança. O autor é João Carlos Gomes. E essas crônicas saíram originalmente numa revista virtual com o mesmo nome, Pasquim Teológico. O que a gente tem aqui é... Bom, é uma mistura bem curiosa. Tem teologia, claro, mas também poesia, muita crítica social, umas reflexões sobre o dia a dia, tudo com um jeito de olhar assim, sensível, sabe? Perspicaz e, olha, às vezes bem surreal mesmo. A nossa ideia aqui é função um pouco nisso, tirar os pontos-chave e as conexões que talvez não sejam tão óbvias. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. E o que chama atenção logo de cara é essa linguagem, né? É muito acessível, quase como uma conversa mesmo, mas assim não perde a profundidade. É um convite o tempo todo para a gente refletir, para a gente talvez questionar algumas crenças que a gente tem como muito certas. A gente vai explorar um pouco como ele vai costurando esses temas tão diferentes, né? Desde interpretação da Bíblia até umas críticas sociais bem diretas. Legal. Vamos começar pela raiz, pela metáfora que dá nome a tudo isso. O Pasquim Teológico, o site original, germinou de uma árvore decepada. Essa imagem é forte, vem lá de Jó 14.7, né? Porque é a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Exato. A ideia é bem clara, né? É um lugar para novas ideias brotarem, mesmo onde parecia que não tinha mais nada. E um lugar com uma certa irreverência, que não tem medo de cutucar, de provocar. E é fundamental perceber a influência do poeta Manuel de Barros aí. Não é só uma questão de estilo livre, sem aquela coisa rígida de começo, meio e fim. A poesia do Barros, ela valoriza o que ele chamava de desimportante, né? O fragmento, aquele olhar quase infantil para o mundo. E isso está muito presente nas crônicas. Ele busca o sentido não nos grandes sistemas, mas naquelas pequenas revelações do dia a dia, nas imagens que surgem às vezes do nada, né? É uma escrita que parece que sente mais do que explica, sabe? Interessante essa conexão. E aí surge essa figura que talvez seja um alter ego do autor, o João Guató. Ele se apresenta como o discípulo do amor e tem uma ligação especial com o Evangelho de João, que ele acha o mais místico, focado no amor de Deus. E o livro já começa jogando a gente no surreal, né? Com a história do Guató encontrando Jesus ainda na cruz, sozinho, numa igreja abandonada. Nossa! E aí em diálogo com uma voz divina sobre o sofrimento, sobre como o amor de Deus continua. É uma imagem assim poderosa, desconcertante para começar a conversa. Exatamente. Essa parábola moderna, quase um sonho, né? É um jeito de encarar de frente aquilo que em teologia a gente chama de teodiceia. Aquela velha questão, como que um Deus bom e todo-poderoso permite tanto sofrimento? Certo. E em vez de dar uma resposta filosófica, abstrata, a crônica meio que sugere que Deus não está fora do sofrimento. Ele está dentro. Nos oprimidos, nos esquecidos e também, simbolicamente, na Eucaristia. É quase uma tentativa de sentir a resposta e não só de pensar sobre ela. E isso já puxa o fio para como o autor sugere que a gente leia a própria Bíblia, né? Ele coloca Jesus como a chave hermenêutica. Hermenêutica, para quem talvez não conheça o termo, é basicamente a arte de interpretar textos. Isso. Um personagem chamado Caio, ele usa umas passagens de João para ilustrar isso. O verbo se fez carne, lá em João 1,14. Deus amou o mundo, o famoso João 3,16. E principalmente o Eu sou o caminho, a verdade e a vida, de João 14,6. E essa afirmação, eu sou, é um ponto nevrálgico. O autor até desenvolve o que ele chama de teologia do eu sou. Ele conecta esse eu sou de Jesus com a revelação de Deus para Moisés, lá no Êxodo. Eu sou o que sou. E para ampliar essa ideia, ele traz para a roda o Joseph Campbell, da mitologia comparada,
O Campbell fazia uma distinção interessante, né? Entre o eu sou judaico-cristão, que aponta para uma relação pessoal com Deus, e a visão de outras tradições, como o budismo, onde o eu individual é mais visto como uma ilusão a ser superada, chegando na ideia de vacuidade. E por que essa comparação é importante aqui? Porque ajuda a situar a experiência cristã dentro de um quadro maior das buscas espirituais da humanidade, sabe? Mostra pontos de contato e de diferença. Entendi. E para essa ideia de vacuidade fazer sentido dentro do cristianismo, o autor busca ajuda no Jacques Gauffier, um poeta pensador com a sua sociopoética. Para Gauffier, vacuidade não é um nada, um vazio nihilista. É o contrário. Ah, interessante. É abertura, possibilidade. A ideia de que tudo está conectado e mudando o tempo todo. E o autor tenta aplicar isso à identidade de Jesus em João. Aquelas várias falas, eu sou, o pão da vida, a luz do mundo, a videira verdadeira, não seriam definições fechadas, tipo caixinhas. Seriam mais como... Exato, seriam como facetas dessa abertura de Deus, convites para a gente entrar numa relação dinâmica com Ele. A imagem que ele descreve dele mesmo no quintal tentando escrever sobre isso, inspirado pelo Manuel de Barros, quase sentindo essa complexidade toda, é bem viva, né? É muito vívida. E o que fica fascinante é essa costura ousada que ele faz. Teologia de João, filosofia budista via Gautier, mitologia comparada do Campbell e a sensibilidade poética do Barros. A sugestão final é que a identidade de Jesus, pelo menos como João apresenta, ela escapa de definições dogmáticas muito rígidas. É mais fluida, talvez? Exatamente. É multifacetada, relacional. E essa vacuidade, essa abertura em Jesus, a gente pode até conectar com um conceito teológico cristão importante, a kenosis. Que é aquele esvaziamento de si, a humildade radical de Cristo que Paulo descreve. A abertura de Jesus seria, então, a própria humildade divina dele. Essa visão de mundo, então, que valoriza a abertura, a conexão, a humildade, ela naturalmente vai levar um olhar mais crítico para as estruturas de poder, para as injustiças, né? Com certeza. E aí a gente entra de cabeça na crítica social forte que aparece em várias crônicas. Vamos pegar, por exemplo, os pecados do agronegócio. O texto não mede palavras. Não mesmo. Aponta a questão ambiental, chama o Cerrado de berço das águas, denuncia o desmatamento na Amazônia e liga isso diretamente à expansão da soja e da pecuária. E não para no ambiente, né? Foca no custo humano. Usa termos como superexploração de trabalhadores rurais. E aí ele até ecoa pensadores como o Rui Mauro Marini, né? Da teoria da dependência. Sim, que analisava essa dinâmica. Exato. E dá exemplos concretos. Gente do Vale do Jequitinhonha em situação precária no Mato Grosso. Menciona até trabalho análogo à escravidão. Junta a isso a denúncia do uso pesado de agrotóxicos no Cerrado, as tais chuvas de veneno. E ainda critica a política. Falta de lei para proteger, falta de fiscalização e políticas que, segundo ele, acabam favorecendo esse modelo. É uma crítica bem contundente. E é importante a gente situar isso, né? O agronegócio é, sem dúvida nenhuma, um pilar importante do PIB brasileiro. A crônica parece reconhecer isso, mas o argumento central é que o modelo atual tem custos socioambientais muito altos, que não dá para ignorar. A questão é o equilíbrio, né? Exato. A sustentabilidade, a justiça desse modelo, não é negar a importância econômica, mas é cobrar responsabilidade. E aquela menção quase irônica da nova corrida espacial dos bilionários serve para destacar o que o autor vê como uma inversão de prioridades. Gastar bilhões para ir para Marte enquanto a Terra aqui está sendo degradada. E a dificuldade de trazer essas verdades mais incômodas à tona, ela aparece de um jeito bem pessoal na crônica É Proibido Proibir. Ali o autor conta uma experiência dele mesmo de censura quando era jornalista mais novo. Ah, ele conta isso? Conta. Estava investigando denúncia de trabalho escravo em Nova Mutum, lá no Mato Grosso. Ele descreve as condições desumanas, o trabalho do fotógrafo, um tal de JB, para conseguir registrar, a entrevista tensa com o líder dos trabalhadores que estava preso na solitária, e no fim das contas, a matéria foi censurada, engavetada pelo dono do jornal por causa de interesses políticos e empresariais. Nossa.
É um relato forte. Ele até homenageia um mentor dele da época, o Nelson Severino, e mostra bem essa pressão que existe contra quem tenta expor certos pecados. Essa história pessoal acaba funcionando como um exemplo pequeno de uma tensão muito maior, né? Entre o jornalismo que quer investigar e os poderes que preferem o silêncio. Acaba reforçando a crítica às estruturas que calam as vozes diferentes. O que faz todo sentido para um projeto que se chama Pasquim Teológico, né? Trazendo à memória o Pasquim original, aquele jornalismo crítico, satírico. A experiência pessoal dele ilumina a crítica ao sistema. E essa análise crítica não fica só na política ou na economia, ela vai para a cultura também, especialmente para a música popular brasileira. O livro vê a MPB como um espelho da nossa alma, dos nossos conflitos. Traz análises bem legais de algumas músicas. Gilberto Gil, por exemplo, com o Cérebro Eletrônico. Adoro essa música. A crônica lembra que ela foi feita na prisão, na ditadura, e foca naquela pergunta-chave da letra. Uma máquina pode ter a essência humana? Pode pensar se Deus existe? Pode chorar? E a análise vai além da letra, fala do contexto do tropicalismo e até cria uma cena surreal, meio onírica, do cérebro da música encontrando Gil. Que viagem! E tem Raul Seixas também, com o Maluco Beleza. A crônica interpreta como um hino à autenticidade, né? Um maluco total que se recusa a ser o sujeito normal, certinho e encaixado. Isso num contexto de ditadura era muito forte. E o autor faz uma ponte interessante dessa busca por liberdade individual com a teologia da missão integral. Você pode explicar rapidinho pra gente o que é essa teologia? Claro. A teologia da missão integral é uma corrente teológica que ganhou muita força aqui na América Latina. A ideia central é que o evangelho não é só sobre salvação individual, espiritual lá para o futuro. É um chamado completo, integral, que envolve também a luta por justiça social aqui e agora, pela dignidade humana, pela transformação das estruturas que oprimem as pessoas. Entendi. Então, quando ele conecta Maluco Beleza com isso, ele está dizendo que essa busca por ser autêntico, por não se conformar com o que está errado, tem uma dimensão espiritual e social profunda. Faz parte de viver uma vida mais plena e justa, segundo essa visão. Faz sentido. E essa mesma lente da missão integral, ele usa para analisar Avorrai, do Zé Ramalho. A análise entra fundo na letra, que é super densa, né? Fala de memória do sertão, tem psicodelia, religiosidade popular lá do Nordeste, aquele neologismo incrível avô-pai. Uma letraça. E a interpretação foca nos temas do cuidado entre gerações e também na denúncia social que está sempre ali na obra do Zé Ramalho. E, de novo, o surreal aparece com força naquela história que ele conta do avô, do pacto com o diabo, e a música e o amor como redenção. O bacana dessas análises é como elas tratam a música popular como um lugar sério de reflexão, sabe? Teológica, existencial. Gil, Raul, Zé Ramalho, eles e suas músicas viram mais que só entretenimento. Viram fontes de sentido, símbolos dessa nossa busca por liberdade, por justiça, por conexão. Dialogam direto com os temas da missão integral. Agora, mudando um pouco o foco geográfico, mas mantendo esse olhar crítico, o livro também entra no conflito Israel-Palestina, que é um tema tão delicado. E aqui é muito importante a gente frisar. Nossa intenção é só relatar o que a fonte apresenta, ok? Sem tomar partido, sem endossar nada. Fundamental essa ressalva. Uma das crônicas se chama Genocídio de Israel. Ela se baseia numa entrevista que o Glenn Greenwald fez com um parlamentar israelense, o Ofer Kassif. Ele é um crítico do próprio governo. E nessa entrevista, o Kassif alega que existe uma proibição de expressar solidariedade às crianças que morreram em Gaza. E ele chega a classificar as políticas de Israel nos territórios ocupados como apartheid e limpeza étnica. São acusações muito graves. Sim. E a crônica contextualiza isso, mencionando o ataque do Hamas de 7 de outubro e também as vítimas dos dois lados. Mas, repetindo, estamos apenas descrevendo o que está na fonte, as alegações que o autor reporta. Certo. Tem outra crônica, A Poeta em Gaza, que já tem um olhar mais íntimo, foca num poeta palestino Ahmed e na dificuldade dele de achar palavras para expressar o horror, aquela anestesia emocional que a violência constante causa. A poesia ali vira quase um ato de desespero para dar nome ao vazio,
ao silêncio depois das bombas. É tentar dar voz ao indizível, né? Exato. E tem uma terceira crônica sobre o tema, Desafios e Esperanças, que faz uma conexão que a gente não vê muito por aí. Ela liga diretamente a guerra com a crise climática. Como assim? Menciona as emissões de carbono gigantescas geradas pelas operações militares. E aí, nesse contexto, o autor contrasta posturas que ele atribui a líderes como o Lula, que enfatizaria a responsabilidade histórica dos países ricos, a defesa do Acordo de Paris, e o Bolsonaro, que a fonte descreve como representante do negacionismo climático. A crônica também pensa sobre os dilemas do Brasil nisso tudo, a força do agronegócio versus a urgência da sustentabilidade, citando coisas como a soja baixo carbono como possíveis saídas. Nossa, essa conexão é realmente notável, porque ele está pegando conflitos que parecem totalmente separados, a geopolítica lá no Oriente Médio e a crise ambiental global, e está tecendo uma rede entre eles. A implicação é muito forte. Os nossos problemas estão todos interligados. A violência militar e a destruição do meio ambiente talvez sejam, no fundo, sintomas de uma mesma crise ética, de um mesmo sistema que não está funcionando bem. A fonte parece sugerir que a esperança não está em soluções isoladas, mas em respostas que olhem para o todo, que sejam responsáveis tanto com as pessoas quanto com o planeta. E já indo para o finalzinho do livro, a gente encontra uma crônica que mexe com um dos pilares mais tradicionais da nossa cultura, é a antimaternalista. Eita! Pois é. Ela discute como essa ideia de maternidade foi construída ao longo da história, com influência da religião, depois os debates do feminismo. O autor cita o trabalho da psicanalista Vera Iaconelli, que propõe a gente repensar a parentalidade para além do sangue, dos papéis de gênero engessados. Uma visão mais ampla, então. Exato. E conecta isso com teólogos como o Leonardo Boff e a Elizabeth Schustler Fiorenza, que também tentaram reler figuras como Maria e as relações familiares de um jeito mais libertador. Faz sentido. Essa crônica parece que fecha bem esse ciclo de questionamentos do livro, né? Se até a maternidade, que parece algo tão natural, pode ser repensada, então talvez todas as nossas relações possam ser mais livres, mais éticas, mais conscientes. É um convite para a gente olhar criticamente até para o que parece mais básico, buscando relações que sejam mais baseadas na escolha, no cuidado, do que em modelos prontos. E o livro termina voltando para a imagem do começo. A crônica Como Criança retoma a metáfora da árvore decepada que deu nome ao pasquim. Diante de toda essa complexidade, da dor, da crítica que ele apresentou, a mensagem final parece ser sobre a importância da esperança e de uma fé simples, talvez como a de uma criança. Ele cita Jesus como príncipe da paz e aquela promessa de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É quase um chamado para a gente se renovar sempre, para encontrar paz mesmo no meio do caos, através dessa confiança básica. Um respiro de esperança no final. Isso. Então, resumindo essa nossa conversa sobre o pasquim teológico, foi um passeio pela fé e pela dúvida, pela crítica social bem na veia e pela beleza da arte, pelos conflitos mundiais e por essa busca teimosa por esperança. Tudo visto por um ângulo bem específico, poético, crítico, às vezes meio maluco, surreal até. So, what does this all mean? O que isso tudo significa? Talvez signifique que a reflexão mais séria sobre o sentido das coisas, sobre Deus, sobre justiça, ela não acontece só nos lugares óbvios, sabe? Nos livros difíceis, nos seminários. Ela pode brotar justamente desses cantos inesperados, das frestas, como aquela flor na árvore cortada da metáfora inicial. Perfeito. E eu acho que a grande força desse material está justamente nessas conexões que o autor se atreve a fazer. Ligar Manuel de Barros com Teologia de João, a exploração no campo com a corrida espacial, o sofrimento lá em Gaza com as emissões de carbono aqui, são pontes inesperadas, né? Totalmente. São essas pontes que não são óbvias de cara, que forçam a gente a pensar diferente, a enxergar como as coisas estão conectadas debaixo da superfície,
Mostra que talvez nada esteja realmente isolado nesse mundo. Fica então, para a gente fechar, uma provocação final, inspirada por essa viagem que a gente fez pelas crônicas. O autor usa o inesperado, o surreal, a poesia, a crítica ácida, as conexões doidas para tentar jogar uma luz nova na realidade. Que paralelos, que pontes surpreendentes, talvez esquecidas, existem aí na área de interesse, na vida de quem está ouvindo a gente? Que conexões poderiam, quem sabe, revelar algo novo, algo essencial, se a gente tivesse essa mesma coragem de misturar olhares, linguagens, perspectivas, como esses textos tentam fazer? Fica aí para a gente pensar. Uma ótima pergunta para terminar. Agradecemos demais a companhia e a atenção de todos. Até a próxima.